Ai, jovens, o vídeo está começando e eu vou te sequestrar. Por quê? Porque agora você tem que ver isso aqui antes, porque senão você não vê o vídeo. E lembra que isso aqui é um canal de YouTube, gente, então mete o sininho, comenta, compartilha no Twitter, compartilha no Instagram e já segue. Segue o nosso canal de cortes também, que o dia que você quiser ver um vídeo curto, você vê o canal de cortes, o dia que você quiser ver um vídeo longo, você vê aqui, e todo dia você vê os dois, e tatua um QR Code também de ambos, que facilita muito. Tatua na testa, que fica mais bonito. Do outro lado da testa, você põe um berro e escreve realidade. Tá certo? Esse aqui é um trisal, jovens. Trisal poligâmico louco do comunismo brasileiro. Eu, João Carvalho, várias redes aparece, tudo igual, a gente faz branding. E também quem? Rafael Correia, o melhor editor do Brasil e a maior artista gráfica do Brasil, Dona Nuni. João, me libera, João, eu quero ver o vídeo, João, você fala demais. Não, doe pro tio. Este canal precisa de você, o tio está sorteando 120 livros por mês, 1.440 livros por ano. Eu gasto 60 mil reais no ano para fazer isso acontecer e eu tenho você, eu, Deus e a roda da frente, então manda o Pix aqui, Pix, assim disse o João, @gmail.com, a partir de 5 reais você concorre e não é só desse jeito, você também pode entrar como membro no nosso clube, tem Apoia-se, tem Padrinho, tem o Caralho 4. Ah, João, eu moro na Cochichina, em 1342, então manda o PayPal. Tem PayPal também, no mesmo e-mail do Pix. Agora é isso. Agora você pode ver o vídeo. Tio te ama. Beijo. Tchau! Falha e falhará. Falha, falha e falhará. Falha, falha e falhará. Olá, jovens! Mais um dia, mais uma octofeira do comunismo brasileiro. Estamos aqui juntos novamente para colocar nossa camiseta da amizade. Então você, Birutuber, você, Toilders, se abracem-se, se beijem, se chamem de meu amor, porque nós estamos de volta novamente naquele lugarzinho lá, ó. Estamos no Brasil! Estamos no Brasil para um react que eu acho que vai ser meio controlado. Ser meio controlado, um pouco droga, um pouco salada, um pouco droga, um pouco salada. Mas porém, hoje o tio tá full Eu quero me drogar. das ideias, tá? O tio hoje tá estressado, o tio hoje não está bem, tá? Então se prepare emocionalmente, tá? Porque hoje o tio está relinchando e distribuindo patada, tá? Hoje é só o cavalo, tá? Então comporte-se, jovem, tá? A não ser que você seja masoquista. Aí você pode falar tuas merda aí que o tio te pune, tá bom? É isso, a ideia minha aqui hoje nesse react é vir correndo, dar um coice na árvore, peidar nos cachorros e ir embora. Inclusive, para você que não conhece esse vídeo, eu agora vou ser obrigado a colocar o vídeo do cavalo peidando, né? Eu preciso te colocar agora o vídeo do cavalo peidando no cachorro, né? Cavalo chuta a árvore, peida no cachorro e depois corre, tá? Esse aqui sou eu hoje, tá? Vocês querem saber como que tá a mente do palhaço? A mente do palhaço tá no modo cavalo, peida, chuta a árvore, peida em cachorros e corre, tá? Deixa eu pausar aqui não, porque é importante. O volume o som é importante nesse vídeo. Deixa eu só organizar isso aqui pra vocês, tá? Vamos lá. Não, que mané Black Rock, meu irmão. Pronto. E bora de cavalo. O cavalo tá chegando. Já espantou um cachorro, chegou nervoso, balançando a cabeça, puto. Vai chutar a árvore, chutou a árvore. Tá puto. Vai peidar nos cachorros. Peidou nos cachorros e saiu correndo. Peidou nos cachorros e saiu correndo. Tá? É isso. Esse é o João hoje, tá? Esse é o João hoje, tá? Essa é a mente do palhaço.
Com isso em mente, hoje nós vamos reagir a um vídeo de Dona Vitória chamado A Igreja e o Diabo. Como tá começando o vídeo com uma imagem de um computador com uma cena de crime e vários jornais, eu tô supondo que o vídeo vai ser sobre pânico satânico, principalmente na década de 80, 90 em diante, tá? Mas o vídeo é sobre isso? Eu não sei, meu irmão. Alguém no chat colocou o vídeo e eu estou reagindo. Então, eu sei lá, brother, o que tá rolando, tá? Eu não sei que rolê é esse. Eu apenas sou o Kleber que trouxe o rolê, que trouxe vocês pro rolê e fala, nem sei, bicho. Então vamos ver. Olá, tudo bem? Como é Oi, que você Vitória, tá? tudo Eu bom? espero que terrivelmente mal, sua pecadora. Meu Deus, amor. Eu já gostei. Já gostei. A mosca já começa passando, ó. Tá vendo? É Beelzebub, o rei da mosca já. Não, o rei da mosca é Mamon, né não? O rei da mosca é Mamon. Tá? O rei da mosca é Mamon. E Mamon, inclusive, né, é responsável por uma das traduções mais erradas da Bíblia, né? A mamona iníqua. Não é a mamona a prantinha, não, tá, gente? Não é a mamona da mamona assassina. Não é a mamona da pessoa que tem vários peitão, né? Não, Mamon é do ouro. É o Beelzebub, que é o Lord of the Flies mesmo. É Beelzebub. Tá certo. Eu estou errado. Tá? Já vem me atentar. Hoje Não é Pazuzu, não. Dali Goécia. eu te convido. Vai se manifestando. Eu te entendo. Ela também está em situação de pretinha. Né? Do nada os cachorros entram fazendo negócio. Eu acho mó bonito, cara, quem tem iluminação, que faz esse degradê de iluminação na parede certinha, com a iluminação refletida. Tá de parabéns, viu? Muito bem feito. Hoje eu te convido a passar raiva, a sentir coisas que você jamais imaginou sentir. Um desejo absurdo de pular de paraquedas. Interior de São Paulo? Dona Vitória do interior de São Paulo? Interior de São Paulo é o Triângulo Mineiro. Né? Porque assim, ela nos convida a sentir, passar raiva. Eu já ouço no fundo alguém cantando O Rei de Piracicaba, né? Porta. Vamos abrir as portas da percepção. Sem paraquedas. Se alguma vez na sua vida a sua mãe disse não assista este desenho, pois ele é do capeta, não jogue este jogo, pois ele é amaldiçoado, saiba que o responsável por essas frases é o pastor Irion e hoje eu vou te mostrar o porquê. Vamos. Não só isso, tá, gente? Tem uma tem uma longue durée aqui, tá? Acertamos o pânico satânico, tá? Acertamos o pânico satânico, tá? Vamos lá. E tem uma mosca passando aqui. Você pode me dar licença, cara? Meu Deus, todo dia é isso. Quando não é um carro, quando não é um avião, quando não é uma moto, quando não é o Fred latindo, quando não é o Romeu cagando, é uma mosca passando. Eu espero sinceramente que Romeu seja o companheiro dela. Ai, que difícil ser youtuber, cara. Otário do cara. Quem é Romeu? Pergunta o Vox From Certain. É o H. Romeu aqui, ó, seu otário. KKKKKK, humor. Pênis. Ele começa a pregação dizendo que comprou todos os filmes da Disney e depois de 3 meses, os seus filhos mudaram completamente. Antes, eles acordavam e a primeira coisa que eles faziam era ouvir músicas cristãs, mas depois do... Cara, é pânico satânico. Pânico satânico na veia aqui.
né? Gente, o pânico satânico, ele é algo que vem sendo usado desde sempre, né? Aqui eu vou... Vamos me permitir o momento. Eu peço desculpa a Tupá desde de agora, né? Porque eu não sou o cara do aramaico. Ela é a moça do aramaico. Mas ainda assim, né? Vamos nos lembrar aqui, né? Que Shaitan, né? Como perpassa no guerrês, né? Significa o que, gente? Significa o quê? Significa o oponente, o adversário. Por quê? Por causa principalmente da influência do zoroastrianismo. Esse maniqueísmo que a gente vai ver, ele é uma influência do zoroastrianismo, tá? Que perpassa o cristianismo como um todo, né? Isso na Idade Média vai gerar uma grande onda de pânico satânico e de escritos satânicos. Olha que loucura, né? Não será à toa que nós teremos também, né, os grandes grimoires, né, de magia negra sendo escrito durante o período da Idade Média, né? Então, inclusive, né, pseudepígrafes por papas, né, como o Grimório do Papa Honorius, né? Você jovem que curte invocações enoquianas e a chamada de seres pandimensionais para dentro da sua casa, sabe do que eu estou falando, né? Mas isso, gente, já vem da antiguidade, tanto que é um termo em aramaico, né? A gente tem que entender uma coisa, né? Que como que é o desenvolvimento dos monoteísmos, né? E aí eu acho que isso é bastante importante para a gente entender como que isso vai ser criado ainda mais, né, dentro da ótica posterior do cristianismo, né, da vertente judaico-cristã, tá? Então, assim, vamos começar do começo, né? Eu vou me permitir fazer uma breve digressão e voltar no reinado de Amenófis, tá? Para vocês que não são da área de história antiga, né? Eu vou colocar uma fotinha da criança aqui, tá? Para vocês verem esse, tá? Esse aqui, né, Amenófis o quarto, Amenhotep o quarto, vulgo Akhenaton, tá? É este jovem belo aqui, né? Deixa eu abrir uma foto bonitinha do Amenófis aqui, para vocês verem ele. Este é Akhenaton. Né? Bicho, tem umas horas, cara, que eu paro e penso assim, cara, por que eu sou assim, velho? Por que eu sou assim? A menina vira e fala assim, vou falar do pastor americano, do pânico satânico da década de 80. 3 minutos depois, pra vocês, este é Akhenaton. Né? Enfim, vamos. Isso tem sentido, tá, gente? Isso tem sentido. Eu juro que isso vai fazer sentido, tá? Akhenaton, Amenófis o quarto, Amenhotep o quarto, né? É um faraó que vai ser muito diferente dos outros faraós do Egito Antigo. Por que ele vai ser tão diferente assim? Porque ele vai propor pela primeira vez um monoteísmo, tá? Só que o monoteísmo proposto por Amenófis IV, que muda seu nome para Akhenaton, lembrando, né, que em copta, né, Akhenaton é Al-Khenaton, né? Então a imagem perfeita, resplandecente de Aton. Aton, o disco solar, e não Amon, a ideia, o conceito solar, né? Que é diferente uma coisa da outra. Um é a representação física, o outro é uma representação mais simbólica. O que ele serve? Ele serve, na verdade, para resolver um problema político, tá? Amenófis, quando sobe no poder, os sacerdotes de Amon-Ra estavam dominando o império, tá? E os sacerdotes de Amon-Ra tinham muito mais força política do que o próprio
imperador tinha, tá? Então, cara, o que ele vai fazer? Ele vai substituir o sistema politeísta, tá? Que vinha indo até então por um novo sistema monoteísta. Só que o monoteísmo dele não é um monoteísmo ideológico, é um monoteísmo político, tá? Beleza, é por isso que a gente veio em Akhenaton primeiro. Por quê? Porque é o primeiro monoteísmo histórico que vai surgir, muito anterior, inclusive, ao monoteísmo caldeu, tá? Mas um monoteísmo de cunho político e não necessariamente ideológico, tá? Aí a gente joga 2000 anos para frente e nós vamos chegar no monoteísmo de vertente caldeia, né? A gente tem que lembrar aqui que o monoteísmo de vertente caldeia, ele vai se modificando ao longo do tempo, né? Tanto que Yahvé não é o primeiro nome pelo qual Deus é chamado na Bíblia, né? Deus é chamado na Bíblia primeiro de El, né? Que aqui nós temos que pensar que é uma influência cananeia, tá? Nos mitos cananitas, né, o deus principal do panteão cananita é El, e a gente tem que lembrar que os caldeus basicamente foram escravizados ou perderam guerras para todos os povos da antiguidade na época. Os caldeus eram basicamente os franceses, tá? Eles perdiam 99% das guerras, e é durante o período que eles estavam... Sim, é daí que vem Emanuel. E é durante o período que eles estavam sob domínio e influência cultural cananita, tá, que vem o nome El, né? Quando a gente pega, por exemplo, os 4 primeiros livros da Bíblia, né, que estão ali muito próximos do Zohar e tal, né? A gente vê como que a gente tem no original, né, o nome El sendo usado quase que junto, né, e depois o nome Yahvé, né? Então, a gente tem neles uma diferença. Qual que é a diferença? A diferença é que esse monoteísmo não é um monoteísmo político. É também, mas ele é um monoteísmo ideológico e que pressupõe uma liberdade de um povo cativo. E aqui que é a diferença que vai fazer toda a diferença depois. Vamos lá para a gente entender como que isso funciona, né? Nós estamos falando de um povo que tem dificuldades militares, né? Várias dificuldades militares, e que vão passar por diversas provações. Vão ter dificuldade de terem a sua liberdade. Então, a história dessa religiosidade é composta junto com a história dessa liberdade. Para que eles tenham essa liberdade, eles precisam que o Deus deles seja contrário a todos os outros. Eles não podem ter isso, porque eles eram cativos. Quem libertou eles? Deus. Depois que eles foram libertos, eles vão melhorando as histórias e tal. Não vamos entrar aqui nesse rolê, tá? Se vocês tiverem interesse de ver esse começo, tem um livro muito bom. Deixa eu achar ele aqui. Ai, cadê meu instante? Saiu. Aqui, ó. O História de Israel, do John Bright, é muito bom. Muito bom. Tá? É muito bom. Tá, então assim, esse período da transição, né, que vai levar à aliança com Yahvé, esse Deus único, e que também vai levar ao período de reis, que vai ser o período da glória e do floruísmo daquela civilização, é muito importante para a gente compreender a diferença deste monoteísmo para os outros monoteísmos da antiguidade, né? E aí, por que eu estou fazendo toda essa divagação? Porque a partir desse momento, os deuses dos outros panteões
vão ser colocados como inimigos de Yahvé e, portanto, falso deuses, uma vez que o único Deus verdadeiro seria o deles, tá? Isso vai fazer com que lá na frente a palavra grega espírito, daimon, ganhe um outro significado. Entende? Entende? Tá? Então, assim, tem toda uma historinha disso aí, e isso justifica, tá? A ideia da oponência, do inimigo, da construção do eu a partir do anti-eu, do maniqueísmo dentro da religiosidade de vertente judaico-cristã, e que isso vai ser muito mais aprofundado ainda no cristianismo. Por que isso vai ser muito mais aprofundado ainda no cristianismo? Porque a gente tem que lembrar de um papel fenomenal que a gente vai ter dos maniqueístas convertidos como grandes espalhadores da palavra cristã, né? Santo Agostinho de Hipona, quando ele vai para o seu grande embate contra Santo Ambrósio de Milão, né? Se tem uma coisa que o jovem gosta, é de rinha da patrística, tá? Rinha de patrística, tá? Sei que vocês amam rinha de patrística, né? Então, assim, quando a gente pega, né, a conversão de Santo Agostinho por Santo Ambrósio de Milão, o que o Santo Agostinho era antes? Ele era um maniqueísta, ele seguia Maniqueu, né? Outras vertentes mais místicas vão ter uma influência, por exemplo, do zoroastrianismo, né? Isso acontece via Essênios, né? Mesmo se a gente for pensar, né, dos evangelhos que são formados na doxa, né? João, por exemplo, né, ele não tá tão próximo ali daquela galera, né? João faz parte de um grupo que tem um cristianismo muito mais místico, né? E muito mais influenciado, inclusive, né, para rolar a própria influência, né, do zoroastrianismo e tal, né? Enfim, acho que deu pra gente entender de onde que isso vem, né? E isso na Idade Média vai ser cada vez mais popularizado. O próprio Santo Agostinho, né, ele vai inaugurar um topos literário com um livro dele que chama De Catechizandis Rudibus, sobre a catequese dos rudes. Mas rude eu tô sendo gentil, porque rudibus em latim não é a pessoa que é rude, é a pessoa que é burra mesmo. É sobre a catequese dos idiotão, tá? Que era basicamente ele ensinando as pessoas a catequizar o povo, as comunidades rurais, os mais simples. Vamos lembrar que o homem chegou até na Inglaterra, tá? Vai ser muito importante na formação do monasticismo na Inglaterra, e depois também, né, nas obras como, por exemplo, Beda o Venerável, tá? Aí tudo bem. Meu Deus, né? Que divagação gigantesca que eu tô fazendo. Isso vai virar um topos literário na Idade Média. Então, assim, o Beato de Liébana, Honorius Augusto Odunensis, o pessoal de Cluny, várias pessoas depois vão manter esse topos, né, de catequese dos mais simples, e é um viés de catequese negativo, né? Se alguém tiver interesse, eu fiz um mestrado sobre isso. Literalmente, o meu mestrado é sobre isso, tá? Desculpa, eu tô falando muito porque é um assunto que acaba que eu entendo alguma coisinha, tá? Vou pegar meu mestrado aqui, só pra vocês verem, tá? Pra vocês terem uma noçãozinha aqui, tá? Ó, vou tomar a liberdade de pôr aqui na tela, tá?
Biblioteca Digital da USP, Seu João, dissertação de mestrado, Honórios Augusto Odunenses e o Elucidário, um estudo sobre a reforma, o diabo e os fins dos tempos. Né? Então o tio estudou o diabo mesmo. Tá? Quem quiser, porventura, ler essa merda, já peço desculpas desde então. Eu era novo e escrevia de uma forma muito pedante, muito hermética, muito difícil de ler. Tá? Então eu já peço desculpas por ter nascido e depois por ter continuado respirando. Tá? Deixa eu ver aqui se eu acho o resuminho, que eu quero só achar um capítulo aqui para mostrar para vocês. O Diabo e o Lucidário, do seu surgimento, a sua influência no imaginário medieval. Tá vendo? Tem 13 páginas falando de diabo aqui. Tá? Estudei com o próprio diabo. Quem escreveu isso aqui foi o diabo em couro humano com sangue de bode. Tá? Entrevistei ele, é uma pesquisa de história oral. Tá? Tá aqui a pesquisinha de história oral sobre o diabo. Tá vendo aqui, ó? O Diabo e o Elucidarium. Olha que bonitinho, né? Aqui eu começo falando da influência no imaginário medieval, aí eu venho falando aqui um pouco de imaginário, né? E aqui, ó, só pra vocês verem que eu basicamente tô falando de tudo que eu já estudei lá no passado. Quando da primeira aparição de Yahvé, este ainda era um deus tribal de Israel primitivo, pensado em oposição a todos os outros deuses, assim como os povos que adoravam em oposição ao povo hebreu. Cadeu? Tá? Aí aqui, tá, eu tô mostrando Satã, como hoje o conhecemos, somente apareceria mais tardiamente, sua origem se dá com a mudança no pensamento sobre a natureza de Deus. Quando Yahvé se torna o comandante universal, ele era, em um primeiro momento, responsável por todas as coisas, tanto as boas quanto as más. Essa parte é divertidíssima, tá? Essa parte é divertidíssima. Tá? Você olha Isaías, por exemplo. Tocar-se-á a trombeta na cidade, o povo não estremecerá, sucederá algum mal na cidade, assim que o Senhor o tenha feito? Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal, eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Você vê, cara, é muito gostoso, cara. É muito gostoso de estudar essas porras, cara. Aí vai, né? Tipo, a primeira aparição de Satã como princípio do mal se dá em Crônicas, quando que foi escrito Crônicas. Eu fiz a exegese bíblica dessa porra toda, cara. Eu fiz a exegese bíblica dessa porra toda, cara. Vocês não têm noção do quanto que eu estudei pra fazer essa merda, velho. Tá? Enfim, tá? Aqui vai ter toda uma história bonitinha de como que o termo Satã vai aparecer, de como que ele vai ser popularizado na época medieval, enfim, né? Tem a pesquisa do caralho dessa porra que me deu um trabalho, que puta que pariu, tá? Então, fica esta merda aqui pra quem tiver paciência depois. Né? Deixa eu voltar pro vídeo, gente, porque tem 1 minuto de vídeo e tem 25 minutos que eu tô falando, né? Desculpa. Dos filmes amaldiçoados da Disney, as coisas mudaram. E num ato profundo de rebeldia de uma criança, ela disse pro pai dela: eu não quero mais Jesus, eu só quero a Bela e a Fera. Eles passaram uma semana orando até que Deus deu um versículo pra eles. Como Deus deu esse versículo? Se foi por sonho? Foi por delírio e inanição, porque eles passaram uma semana orando. Ô, velho, olha as fanfic, cara. Olha o nível das fanfic, cara, que a galera compra, cara. Do nada, um pastor resolve comprar todos os filmes da Disney, abandonar a educação dos filhos e deixar as crianças 30 horas por dia vendo televisão. Sabe o que devia acontecer? Essas crianças deviam ser salvas pelo Telar, meu grande amigo, baita conselheiro, tá ligado? E esse cara devia ter sido preso. Mas não, nada disso aconteceu. A criança então passa a renegar Cristo, assim como Chico Bento no shopping, a criança passa a renegar Cristo. E aí o pai vira e fala assim: não, vocês passaram 3 semanas vendo televisão sem se alimentar, agora vocês vão passar uma semana em oração sem se alimentar. E a criança vira e fala: normar, tudo normar, e aceita de boa. E aí depois desse 1 mês de loucura, eis que surge um versículo. Ô, velho, assim, sabe, cara?
Sabe, cara, eu gosto muito de fazer o convite às vezes pro cara que é religioso. Pega uma religião que você tem um preconceito natural, muda a historinha e pensa que se fosse dela, você acreditaria. Sabe, você pega o catolicão do interior, muito preconceituoso, Brasil muito preconceituoso. Pega uma história dessa e conta que como se fosse um umbandista. Sabe, você chega pro cara e fala assim, não, 3 crianças umbandistas, né, estavam perto de um pé de piqui e aí receberam uma visão de Exu e tal, e você conta os caras, que absurdo isso aí, tá, isso é Fátima, meu irmão, isso é literalmente história de Fátima, mas aí tu acredita, por quê? Porque a criança é branquinha e é portuguesa, né? Então assim, é foda, quer ser, gente, beleza, tal, problema pessoal, né? Eu sou ateu, mas eu me permito, assim como Lenin, falar foda-se pra onde você acha que você vai depois que você estiver morto. Eu quero saber onde você tá organizado enquanto você tá vivo, tá? Agora, tem um limite do bom senso e da boa vontade, gente. Tem um limite do bom senso e da boa vontade, cara. Porra, sério? Do nada, o pastor comprou tudo. Aí as crianças ficaram cheirando o Disney o dia inteiro. E aí, do nada, eles rezaram pra caralho. E aí, aconteceu algo que facilita. Você não se marcou com a Clara, não? Te falei ontem. Mas eu... Não, você não... Eu lembrei, você tava sentado no sofá. Eu não lembrei, não. E agora nós vamos ficar sem internet. Eu vou perder o... Seu vídeo aí? Vou perder meu vídeo aqui. Vamos ver se eles conseguem fazer por fora primeiro. Ai, ai. Claro veio pra recabear a casa agora. Tá? A Claro veio pra recabear a casa agora. Só mais um dia comum, meu irmão. Só mais um dia tranquilo. Tá? Fui falar mal de Deus, chegou o castigo. Não é assim que funciona? É assim que funciona. Né? Eu vou continuar aqui até onde der e a gente salva a parte 1 e depois a gente junta na parte 2. Profecia-se, não sabemos, mas ele deu um versículo pra eles. Não porás, pois, abominação em tua casa. Deuteronômio 7:26. Cara, tem como ser algo mais leitura fria do que isso? Tem como, cara, ser um bagulho mais leitura fria? Não porás abominações em sua casa. Qual? As que tu decidir aí, brother. Qual abominação? Aquela. Não, mas me fala aí da abominação pior que a tua. Pior que o teu. Segura esse cu aí, preta. Preta! Vem cá. Vem aqui. É gente nova na casa, ela vai começar a latir, velho. É bom demais. A partir dessa mensagem, eles entenderam que tinha alguma coisa amaldiçoada dentro da casa deles. Então, eles começaram a investigar os filmes da Disney e encontraram as seguintes coisas. Olha só. A partir disso, eles chegaram à conclusão: ô bicho, o cara tinha uma vida normal. Aí ele decide acabar com a vida dele e da família pra todo mundo ficar fritando em filme da Disney. Aí ele passa uma semana rezando e aí vem o versículo e ele vai examinar o que é. Porra, cara, o que mudou na tua vida nessas 3 semanas, seu corno? Jovens, depois eu volto pra parte 2 que eu vou ter que resolver a Clara aqui, tá? Um beijo no coração de vocês, até a próxima e tchau, tchau. Voltamos, jovens, com a segunda parte, que é uma parte só, porque isso aqui vai ser tudo editado e vai ficar num certo continuismo, não muito por um continuismo, e eu não tenho a menor ideia de onde a gente estava no react, mas a gente estava em algum lugar dele e nós vamos continuar aqui. De bruxaria? Não, calma aí. Eu já pus o vídeo? Eu já tinha posto o áudio. Então nós paramos em bruxaria. Satanismo, pornografia e espiritismo nos vídeos da Disney. Me dá Satanismo, putaria, bruxaria e espiritismo nos vídeos da Disney.
Uma agonia esse sotaque dele, porque ele é brasileiro, ele mora nos Estados Unidos e casou com uma colombiana ou uma cubana. E agora ele acha que ele tem um sotaque. Meu amor, você é gaúcho. Pelo amor de Deus, para com esse sotaque, que a gente sabe que você é gaúcho. Daqui pra frente... Cara, um negócio que eu vou me permitir comentar aqui é o sotaque de representantes religiosos que não existem e o cara faz pra meter um argumento de autoridade. É tipo o neo-aramaico do Henrique Cristo. O pai das sendas da sua culminância. Sabe? É tipo o rolê do neo-aramaico, cara. Porra, cara, eu lembro que tinha um pároco aqui no Gutierrez, que ele falava assim, muito pausadamente e com uma voz muito estranha, para mostrar a sua placidez religiosa. E meu Deus, eu só pensava no assassinato. Frente é só pra trás. Ele vai abrir a caixinha da Pandora e a gente vai ficar horrorizado com as coisas que ele vai nos contar, nos explicar e nos mostrar. Ele começa falando sobre a capa da Pequena Sereia e aqui ele tem um ponto. Aqui ele tem razão, aqui a gente não pode dizer que ele tá mentindo porque ele tá falando a verdade, realmente. Tem um caralhaço na capa da Pequena Sereia. A coluna terceira da mão direita para a esquerda é o membro genital, o membro do homem parado para cima. Mas, não contente em mostrar para o público que há um órgão... Calma aí, gente, calma aí. Ele mostrou lá de longe. Vamos pegar essa capa aqui. Capa, Pequena Sereia, Pinto. Vamos ver se eu acho isso aqui. Ok, tem em detalhes aqui, tá? Vamos lá. A rola na capa da Pequena Sereia. Vamos lá. Ah, aqui, ó. Aqui parece um rolão mesmo, tá? Aqui parece um rolão. Gostei que eles colocaram bem, né? Colocaram tudo aqui. Tá? Que bonito. O mais legal é que a mina tá vindo com a mão no rolão aqui. Sexual masculino na capa da Pequena Sereia, ele vai um pouco mais longe, ele vai um pouco mais fundo nessa história. Não, é muito falocentrismo, né, cara? É uma coluna, né, cara? Mas aí, velho, né? Tipo assim, qualquer coluna pode ser um pau, né, cara? Vocês entendem? Que, tipo, não é que tem um pau. É que o maluco tá na loucura de ver pau. Tá ligado? Possibilidade de ser um pau. Vontade louca de ver uma rola em qualquer lugar? Se pá. O vídeo de Little Mermaid é um vídeo de O vídeo de Little Mermaid, eu não aguento este sotaque. O vídeo de Little Mermaid. Fala Pequena Sereia alienígena, filha da puta. Infantil. Se eu fosse a Disney, eu processava. Se você vai meter o louco, eu vou meter o louco também. Ela vai estar metendo o louco junto, só que lá na frente do juiz. Aí vamos ver qual que vai ser. Mas calma, que piora. Detrás da música, onde diz kiss the girl, beije a moça, há um grupo jamaicano falando palavras africanas. Há um grupo jamaicano falando palavras africanas. Cara, nós estamos sendo só racista aqui, né? Para amaldiçoar a cada criança que está escutando o vídeo. Michael. Puta que pariu. Tá? Esse é o membro menos racista da Church of KKK. Claro que não ia faltar um comentário de racista, um comentário de xenofóbico, porque assim, na carteirinha desses caras... Não, Renato, não. Da última vez que eu consultei, a Jamaica não ficava na África. Não sei se mudou, foi semana passada. A gente sabe que deriva continental é um bagulho sério. Acho que não mudou. Carteirinha de membro, tá lá, machista, homofóbico, racista e xenofóbico.
Será que o pastor Irion sabe que a Úrsula foi inspirada numa drag queen? Nossa, se ele descobre isso, ele fica maluco. Ah, homossexuais. Há um filme que vai sair esse ano, se chama Hércules. O demônio sai do meio do abismo. Há um filme que vai sair esse ano, se chama Hércules. Você vê que o negócio é novo. E diz, My name is Hades. Palavra grega de Hades, Tártaro, inferno, Geena. Nossa, mas misturamos tudo aqui. A palavra grega de Hades, inferno, Tártaro, Gehenna. Mas meu irmão, sabe, a palavra hebraica de Deus, Yahvé, Tupã, Odin, sabe a palavra, tá? Messi, tá? A mesma palavra em várias línguas diferentes. Cristiano Ronaldo em português. Lord of the Dead. Eu gosto como ele... Lord of the Dead. Você imagina entrando num thrash metal oitentista, né? Lord of the Dead. Eita, que delícia. Ele fala como se fosse a coisa mais inteligente do mundo. Como se ninguém nunca tivesse pensado naquilo e ele foi... Cara, como se o filme Hércules não fosse baseado nos trabalhos de Hércules e não fosse um cânon de mitologia há 2600 anos. Tá ligado? Vocês acham que a Disney criou o Hércules, gente? Não é se pá, só se pá. Foi a primeira pessoa a falar e eu queria ter essa confiança nas baboseiras que eu falo. Eu iria muito longe na vida. Por exemplo, no filme de Robin Hood, ele se disfarça de uma cigana, coloca uma bola de cristal e diz, vamos ler o futuro. Silêncio, porque vou fazer conjuros. O conjuro é a maneira que os satanistas chamam os demônios. Meu Deus, cara. Aprendi com o pastor Irion como invocar Satanás. Pra um pastor, ele sabe muita coisa sobre o satanismo. E aí é o preconceito. Obrigado, né? Mais um preconceito, né? Mais um preconceito aí, né? Vamos de racismo e xenofobia de novo. Agora foram os ciganos. Vou fazer os conjuros. Conjuros é o jeito que os satanistas... É aquela coisa, né, gente? Se a gente for pegar um pouquinho de história aí, né? Na hora que o Dr. Satanás bate na porta do inferno, o pessoal lá de dentro grita, tem gente! Né? O símbolo, qual que é o nome? Que é isso? Que é isso? O que tá acontecendo, pastor Leão? O que tá acontecendo? É um medo que tem do satanismo, né? Meu Deus, o que é aquilo ali? É um satanista. Mas é isso, cara. É uma pedagogia negativa. No meu trabalho de mestrado, que eu comentei com vocês na primeira parte do vídeo, eu tinha feito um levantamento que eu acabei não usando, que era um levantamento de quantas vezes o Honorius Augusto Dunensis, no seu livro de catequese, o Elucidários, ele usava a palavra Deus e seus correlatos, e quantas vezes que ele usa a palavra diabo, Satã, Lúcifer e seus correlatos. E a verdade, cara, é que ele usa 5 vezes mais a catequese negativa do que a catequese positiva. A catequese está muito pouco preocupada com o que Deus faz, deixa de fazer, ou o que você pode fazer em relação a ele, e muito mais preocupada com o diabo. Por quê? Porque é a ideia de instalar medo, de controle pelo medo, tá? Então, assim, não é uma novidade isso aqui, gente. Não é uma novidade, isso é dominação pelo medo, tá? E isso é um lugar comum da história do cristianismo. Então o cara não está inventando nada de novo, antes pelo contrário. Esse tipo de catequese dele é brutalmente medieval.
tá? Essa é uma fonte, né, e um topos literário que começa com Santo Agostinho e que vai perpassar a Idade Média inteira, baixa e alta, sabe, assim. Corre. Ai, meu Deus, pega a Bíblia. Gente, sabe de quem vocês deveriam ter medo na Bíblia? Não é do diabo, é de Deus. Mas enfim. Quem sou eu pra falar? Eu sou apenas uma herege, Por exemplo, no vídeo de Aladdin. Como se diz Aladdin? Como é que fala Aladdin? Como é que fala Aladdin. Como é que fala português? Você é gaúcho. Você é gaúcho. Que raiva que me dá. Para com esse sotaque. É isso, cara. Esses rolê, né? Os vikings de Osasco, né? Os estadunidenses de Osório. É foda, cara. É foda, né, cara? Aquela fronteirinha ali entre Osório e Minnesota, né? Que muita gente tenta apagar, mas que esse bravo guerreiro da cultura Osório Minnesotan tá conseguindo, né? Pô. Esse sotaque é falso. O seu sotaque é falso. Você tá me mentindo pra mim que esse sotaque aí não é verdadeiro? Que eu sei que esse sotaque só é falso? Eu tenho pra mim que isso aqui é uma pesquisa psicológica. Eu quero saber... Eu adorei esse trem de passar maquiagem que ela tá com ele na mão usando pra falar. Quão longe o brasileiro consegue ir por causa de sua crença. Chama um cara... Minha amiga, quão longe o brasileiro consegue ir por causa de sua crença? Longe, viu? Longe. Bem longe. Ratanabá. Hino pra pneu. Pedido de auxílio alienígena. Nossa, nem te conto. Aleatório, sei lá, chama o Josué. E fala pra ele ir lá numa igreja batista e começar a falar um monte de abobrinha. Ai, sei lá, fala de satanismo que eles não gostam, fala de homossexuais que eles também não gostam, fala de, sei lá, liberdade de expressão que eles também não gostam. Fala umas coisas aleatórias e vamos ver o que vai dar. E aí deu no que deu. Essa é a minha teoria. Aladino. Se você para o vídeo em slow motion, devagar, não sei o que chama, slow motion, você coloca devagar, você verá que ele diz tão rápido, mas você não pode entender. Ele diz, good teenagers, take off your clothes. Ele está dizendo que não, cara. crianças boas e adolescentes, tire a sua roupa. Eu fui atrás... Obrigado, porque eu ia atrás agora. Dessa suposta fala do Aladdin, e eu descobri que essa presepada, essa historinha, essa fanfic... Essa pantomima, este sonho numa noite de verão, vamos citar o Collor aqui, né? Essa patuscada. Começou lá nos Estados Unidos, lá na gringa. Aí o pastor Irion... Olha que bonito. Mais uma vez estamos importando o pior que Dr. Raylândia pode nos oferecer. Ouviu no meio dos seus Aladdin amigos Rap e decidiu trazer pro Brasil essa palhaçada. Obviamente, o Aladdin não está falando para as crianças tirarem as suas roupas. Na verdade, ele diz a seguinte frase. E claro que não podemos falar do diabo sem citar ele, o gato da Cinderela, o Lúcifer. Como se chama o gato no vídeo da Cinderela? Se chama Lucifer. E aqui eu senti o cheirinho de vigarice. Eles sabiam que os fanáticos religiosos iam encher o saco, então falaram, bota o nome do gatinho de Lucifer. Só pra ver de qual é, só pra dar uma emoção, pro coração bater mais rápido, pra eles sentirem um pouquinho de adrenalina, só pra gente ver o que acontece. Você já estudou essa palavra indígena, o que quer dizer Pocahontas? Nossa, cara, tava demorando o preconceito contra os povos originários, né? Tava demorando. Vamos ver aqui. Sobrou pra dona Pocahontas. Tá, vamos ver, né? O que significa a palavra inglesa, a palavra indígena Pocahontas, tá? Eu já tô com isso aqui também, tá? Aqui, vamos ver. É uma palavra indígena
com 2 sentidos, Poká, espírito, Hontas, abismo, Nossa, mas não é mesmo. espírito invocado do abismo. Numa pesquisa rápida no Não é, cara. Aqui, numa pesquisa de 2 segundos. 2 segundos. According to columnist William Strachey, Pocahontas was a childhood nickname meaning little wanton. Some interpret the meaning as playful one. De acordo com o colunista William Strachey, Pocahontas é um apelido infantil significando pequena. Wanton é uma atitude que você faz pra sacanear alguém, pequeno sacaninha, zoeirão, tá? É isso, é uma criança endiabrada, travessa, não pode usar endiabrada, endiabrado vai levar pro diabo. Pequeno fanfarrão, obrigado. Pequeno fanfarrão, chalaceira, arteira, zombeteira, traquina, serelepe, tá? É a pequena serelepe e não o espírito do abismo. No Google você descobre que Pocahontas era o apelido de uma princesa que realmente existiu e significa criança mimada ou criança metida. Mas pro pastor Irion, Pocahontas significa espírito do abismo, que você fala em Com base em vários nada. invoca 50 demônios diferentes e passa moto nesse bairro. O problema é que ele exagera. Se ele mantesse o mínimo de lógica, o mínimo de sentido, talvez as pessoas comprassem um pouco mais as ideias dele. Mas ele exagera. E aí, se você exagera desse jeito, você deixa claro para as pessoas que você não bate muito bem na cabeça, que você tem um tico e um teco que não tá funcionando muito bem, que já se odeiam e estão divorciados já. O problema é que isso não fica tão claro pras pessoas não, viu? Se você exagera, se você manda uma história maluca, meu irmão, e você falar ainda que só quem segue é o iluminado, meu amigo. Já que não tá mais funcionando, não tá mais... Você tá entendendo? Eu tô ficando até exaltada, porque... Pelo amor de Deus, cara. Mas é isso, qualquer um que falar contra é porque são do diabo. É o comunista, é a herética, é não sei quem. Não acredite, povo de Deus. Nós trazemos a verdade biruleibe sem nenhuma fonte. Pelo amor de Deus, cara, como você pode ser desse jeito? Quem foi que te machucou na infância? Isso Quem foi que bateu em você? demais. Você tem a ausência do seu pai ou da sua mãe pra você ser desse jeito? Não, isso aí é dinheiro. Isso aí é dinheiro, gente. Isso aí é dinheiro demais, porra. Isso aí dá dinheiro demais, meu irmão. Isso aí dá uma grana. Charlatanismo, gente, é comércio. Cada sociedade tem o Ea Nazir que merece, tá? Cada sociedade tem o Ea Nazir que merece. Cada geração tem o seu vendedor de cobre, meu irmão. Eu fico revoltada, eu fico nervosa, eu fico estressada, eu tô suando, mano, meu sovaco tá suando. Passa, avião, vai, avião, passa. O pastor Irion acredita que o responsável pelos assassinos estadunidenses e os gays também, porque pra ele gay e assassino é tudo igual, o responsável é o Rei Leão. A revista Time disse que é o vídeo mais sujo, mais perverso e carregado de violência que nenhum outro vídeo a Disney jamais produziu. Rei Leão. Rei Leão é o vídeo mais carregado de violência. O vídeo mais sujo. O vídeo mais sujo. Porra, não era isso, cara. Eu tampei o trem aqui, desculpa. Não sei nem onde que eu enfiei aqui, ó. Eu quero é procurar um negócio aqui do Rei Leão que eu acho que vai ser importante. Tá, deixa eu colocar um pedacinho só de um vídeo do Rei Leão, tá? Porque aí eu acho que é importante. Já que a gente vai trabalhar
né? Vamos trabalhar com ciências, né? Aqui a gente trabalha a ciência, né? Então, eu quero que vocês mesmos sejam as pessoas a julgar aqui. Vocês serão o nosso tribunal, beleza? E vocês vão me falar sobre o Rei Leão. Vou pôr só um... Lá na mata é lindo dizer. Deixa eu voltar. Lindo. Deixa eu voltar aqui, que essa parte é importante. Lá na mata. Dá o cu lá na É mata. lindo dizer. Dá o cu lá na mata. Num pau grande sem teia. Se o pau for grande, um elefante já dei. Você vai sentir pra ser feliz. Dá o cu lá na mata. Dá o cu lá na mata? É na mata. Mas não dói? Não, só faz cócega no seu cu. Aí, pronto. Gente, é isso, cara. Eu não acho que esse seja o vídeo mais violento da Disney, cara. Peguei um trecho aqui do original, tá? Peguei um trecho aqui do original e não me parece. Não me parece, cara. Que as crianças que olham o Lion King hoje serão os assassinos amanhã. Ele fala que o criador de Rei Leão é um homem chamado John Smith, um homem gay que morreu de HIV. E não precisa ser nenhum gênio pra saber que essa informação não é verdadeira. Ele que criou, segundo o filme, o leão que caminha afeminado. Onde é que você viu um leão afeminado? Onde é que você viu um leão falar? Aonde que você olha pra uma representação de um leão, que é a representação de uma criança, e começa a jogar a sexualidade ali? Leão afeminado. É um leão criança que passou por um puta trauma. Meu amigo em Cristo, o que tá acontecendo aqui? Onde é que você viu um leão cantar? Não, ele não sabe. Ele não sabe. Belmonte. Não foi o Belmonte, não. Não sei quem que falou, né? Ele sabe que leões transam com outros leões? Não sabe. Fala. Eu não vou contar pra psiquiatra. Tá tudo bem. Porque se você tá vendo leão falar, leão cantar... entendi. Agora eu entendi o que tá acontecendo. Aí a gente já vai ser outra conversa, não vai tá tendo. Inferno. Isso é um rolê meio homofóbico e meio, Ele passa a pregação inteira falando que os filmes da Disney são deturpados, mas o que dizer de uma pessoa que vê um desenho infantil e a primeira coisa que ele pensa Obrigado, é Apolo. órgão sexual masculino? Não é normal você ser assim. Qual é o impacto psicológico numa criança quando o vídeo lhe está nenhum. dizendo a ela que ela pode matar alguém? Qual é o impacto Que psicológico numa criança quando ela cresce ouvindo do próprio pai que tudo é errado, que tudo fora da realidade dela é pecado e cruel e demoníaco e depravado? Qual será o impacto psicológico nessa Obrigado. criança quando ela virar uma adolescente e entender que todos os monstros que ela acreditou a vida toda foram invenções do próprio pai e por causa dele ela não teve uma infância normal? É isso, gente, sabe? Assim, que coisa pavorosa, velho. Que bagulho pavoroso, cara. E tipo assim, né, velho? Corta teu filho no meio aí pra mim. Quem falou isso? Rei Leão ou Deus? Sabe qual que é um lugar que tem assassinato para um caralho? O livro Biblos, né? É tão cansativo conviver com gente assim, e depois que você sai desse meio radical... Gente, pesquisa rápida. Quantos de vocês assassinaram os seus tios depois de ver Rei Leão? Mãos pra cima no chat. Eu não acho que vai chegar em 10% do chat. É, muita gente. Eu retiro a pesquisa, Você percebe como é surreal e como é triste. Nessa mesma pregação, ele fala sobre alguns jogos com nomes sugestivos. Olha este Nintendo que eu trouxe dos Estados Unidos pra você ver. É novinho. Não deu pra perceber até agora que ele veio dos Estados Unidos, gente. Foi bom que ele mencionou, né?
O deslumbre da classe média com Miami, velho. Meu Deus. Eu trouxe dos Estados Unidos. Eu já falei que sou semi-americano. É um CD. Está É um Satanás CD. na capa. Sabe o que diz? Sabe como é que se diz esse Nintendo, esse videogame? Sabe o que diz aqui atrás? How is hell? Ele tem uma pregação inteira dedicada a jogos malignos. Ele tem uma pregação dedicada. É um dedicada, CD, né? Mas ele gente. fala sobre a Xuxa e os seus demônios. Inclusive tem vídeo no canal. E todo esse circo resultou numa geração inteira acreditando que tudo era do diabo. A Xuxa, as músicas, as cartas do Yu-Gi-Oh!, os desenhos, os filmes, tudo era do diabo. E nós, geração de 1998 e 2000, crescemos ouvindo que deveríamos tomar cuidado com o que a gente assistia e consumia, porque tudo era perigoso. E se você, assim como eu, era de uma família religiosa, eu tenho certeza que foi bem pior. Eu acho impressionante como algumas igrejas passam mais tempo falando do diabo do que de Deus. Opa, lê minha pesquisa. É super antigo isso. Pode ler a pesquisa do tio. Não é novidade. Tá? Nós, infelizmente, eu numa geração antes, você na geração depois, e o Zubumafu, tá? É isso, gente. É isso. Controle pelo medo. E tudo é pecado, tudo é errado. Se você vive minimamente diferente de mim, você está condenado. Você é um pecador imundo e você talvez você mereça o inferno. E tem sempre aquele papo de eu sou contra as suas práticas, mas eu amo você. Será Demais. que ama? Será que tá amando? Ou Demais. será que você só gosta de ter razão e achar que tá certo sobre absolutamente tudo? Então não, eu não consigo ver amor e preocupação nas pregações do pastor Irion. O que eu vejo é um homem que morre de medo da modernidade e decidiu colocar a culpa no diabo, porque esse é o jeito mais fácil de convencer um povo que tem mais medo do diabo do que da própria ignorância. E esse... Cara, eu entendo a sua leitura. Eu sou mais ruim. Eu sou uma pessoa pior. Eu não sei se esse homem tem medo da modernidade ou se esse homem percebe, vivendo nos Estados Unidos e vendo a grana que os televangelistas estadunidenses fazem com uma pregação desse tipo, o que ele quer é dinheiro, é poder. Tá? Eu sou uma pessoa pior. Eu quando eu ouço casco batendo, eu penso no cavalo, eu não penso na zebra. Eu nunca penso no unicórnio. Tá? Você ouviu o barulho de casco, meu irmão? É cavalo. Tá? 99% das vezes é cavalo. A zebra tá lá para provar a exceção e o unicórnio não existe. Tá? Então nós estamos falando de um cara que viveu nos Estados Unidos, no auge do televangelismo estadunidense, onde os caras usavam o cable para poder fazer esse tipo de pregação. Uma pregação, né? 100% Deus é dinheiro, que preda em cima das pessoas e da sua ignorância e do seu desespero para entupir o rabo de dinheiro. Então, para mim, eu sei lá. Eu tenho minhas discrepâncias. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu não tenho o menor interesse em atacar ou ofender a fé de alguém, cada um com a sua crença, mas quando você começa a espalhar mentiras por aí sim eu tenho um problema com você. É isso, gente, é isso, né? Tá, beleza, quer ter tua crença, tem a tua crença. Uma coisa é tua crença, outra coisa é charlatanismo. Tá? Charlatanismo. Não é fé quando é um crime tipificado, gente. Dica. Enfim, muito obrigada se você assistiu até aqui. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, caso você não seja inscrito. Dê um like, escreve aí um comentáriozinho bem bacana, bem legal, bem show da bola. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, se cuida e tchau, 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 tchau. Olha só, que beleza, gente. Adorei, gostei, foi muito bom. Tá, vou me inscrever, inclusive, em Dona Fitória. Tá, a Dona Fitória é gigantesca, 366 mil inscritos. Gostei muito do vídeo, agradecer a vocês do chat, que foi vocês quem deram a dica, o tio não conhecia.
E amanhã voltaremos com mais, gente. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima. E tchau, tchau. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde